Fiel, tranquilo? Bora com o pós-jogo do Coringão. Acabei de chegar da Neoquímica Arena, Corinthians 0, Cruzeiro 0. Na minha humilde opinião, o Timão jogou melhor que o Cruzeiro, teve as melhores oportunidades, só não marcou no final por causa do Cássio, hein? Vamos ver o que Neto, Mano, Benja e também outros corintianos aí comentaram da partida do Corinthians. Empate dentro de casa, tinha que ter vindo a vitória, né, Fiel? Apesar de jogar com o líder, a gente queria muito essa vitória, né, Fel? E agora vem o Botafogo. Vamos ver o que eles falaram. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Deixa a sua opinião da partida aqui nos comentários. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. É o seguinte, o Corinthians até que fez o segundo tempo muito bom. Poderia ter vencido o jogo. Naquela cabeçada incrível, e aí o Lucas Romero tirou a bola de dentro do gol, né? E aí depois também teve o chute do Memphis Depay, que fez uma partida mais ou menos, mais para menos do que para mais. Mateuzinho foi o grande pé de rato, diga-se de passagem. Breno Bidon jogou bem, né? Romero não entrou bem. O time do Corinthians, José Martínez bem, né? O Hugo não foi exigido. O Corinthians soma um ponto, é muito difícil você não somar 3 pontos dentro de casa, fica ruim pro final, mas pro outro lado também consegue aí um ponto contra o Cruzeiro, que é líder da competição. Vamos ver agora sábado, 6h30. Bora lá, pessoal, terminou na Neoquímica Arena, Corinthians 0, Cruzeiro também 0. Charles Thales Magno, meu Deus do céu. No primeiro tempo, pessoal, o Corinthians até brigou, lutou e conseguiu ali suportar a boa pressão que o Cruzeiro fazia, porque o Cruzeiro é mais time que o Corinthians, né? Conseguiu se segurar, para falar a verdade. O Corinthians ele acabou se comportando praticamente como se fosse um visitante, jogando dentro da própria casa, dentro da Neoquímica Arena. Ele viu o adversário com a bola, criando as melhores chances, praticamente tomando conta do jogo, enquanto o Corinthians tentava espetar um contra-ataque ali para jogar por uma bola, a famosa bola vadia, né? No segundo tempo, depois que entrou ali o Carride, o Romero, eu achei que as coisas melhorariam. Porém, na prática não surtiu muito efeito, não. Teve até algumas boas chances no final do jogo, aquele chute do Memphis de fora da área que o Cássio fez uma defesaça, teve a cabeçada do Gustavo Henrique que o Vilauba acho que tirou em cima da linha, enfim. Pessoal, de verdade, empatar com o Cruzeiro não é o grande problema. O Cruzeiro é o líder da competição. O grande problema é empates como o Vitória, que o Corinthians já teve dentro de casa também. E vou falar pra vocês, hein? Eu não sei se o Dorival terá vida longa na frente do comando do Corinthians, hein? É muito low profile. O jogo ali precisando de alguma coisa a mais, ele com aquela cara assim, ó. Não sei se ele vai conseguir tirar mais do que esse time já vem mostrando. E diretoria, de verdade, se o Dorival não for o técnico predileto de vocês, se vocês não estiverem sentindo confiança no trabalho dele, a hora de trocar é agora. Ou vocês vão esperar tropeçar na Copa do Brasil contra o principal rival para fazer essa troca e tomar outra carimbada? Derrubamos mais um técnico de vocês. Então, diretoria, quer trocar? O momento é agora. Você que pediu garra, disposição, o time em campo, agora o que estão fazendo com o Garro é covardia. Rodízio pra bater no menino e o juizão, vou te falar, velho, covardia da arbitragem também com o Garro, que apanhou demais. Agora, o time com o Garro, o time com disposição, 6 minutos de jogo, o Bidonzinho dando carrinho, o Corinthians voltou contra um time com uma equipe espetacular, que é a equipe do Cruzeiro, que no finalzinho o Cássio salvou o Cruzeiro. No finalzinho, o Cássio salva o Cruzeiro. Parabéns ao time do Corinthians que mostrou garra, vontade. É isso que o torcedor quer ver. Toda vez que vem aqui, tem que ser desse jeito. E vai Corinthians! Rapaz, mas que loucura. Eu pago 4 cadeiras por mês na Arena Corinthians, um valor alto. Cara, é impossível eu conseguir o meu ingresso pro jogo. Esse reconhecimento facial é uma bagunça. Ninguém entende nada. Aí tem um telefone lá para você ligar, para as pessoas te ajudarem ou fazer pelo telefone. Tenta ligar. Impossível. Ou seja, eu tenho 4 cadeiras e não posso usar nenhuma, porque você não consegue fazer o trâmite lá do reconhecimento facial, uma bagunça, uma desorganização. E o problema é que as pessoas que trabalhavam lá no Corinthians, nessa área, que eram pessoas super profissionais, grandes pessoas, os caras mandaram embora. Ou seja, nada funciona e não tem com quem falar. É um resultado ruim? O de hoje. Sendo bem sincero, assim. Porque vamos entender os momentos em que os times vivem.
é água e é vinho, né? O Cruzeiro hoje vive um excelente momento, é líder do campeonato, lidera ali o ataque do Brasileiro, também é um time muito bem defensivamente, é um time que costuma jogar bem fora de casa, não foi o caso hoje contra o Corinthians, cara. Hoje o Cruzeiro não conseguiu de fato se criar da maneira que se criou em outras oportunidades, lembrando que o Cruzeiro já ganhou de Flamengo e já ganhou de Palmeiras, vale acrescentar, né? Agora, é de fato um Corinthians que se aplicou mais hoje. Então eu torno a repetir pra vocês a pergunta: é um mau resultado hoje? Porque, ó, vou falar por mim. Se a gente for analisar os momentos dos times, se fosse qualquer outro jogo, em qualquer outras circunstâncias, eu estaria aqui muito puto por causa desse resultado. O Corinthians empatar e não vencer dentro de casa é um absurdo, mas a gente tem que lembrar que a gente perdeu pro Bragantino em casa há um tempinho aí, atrás, ó, 2 jogos atrás, né? Vocês acham que empatar hoje com o Cruzeiro, sendo simplesmente o melhor time desse campeonato brasileiro, apresentando um bom futebol em casa, é um resultado ruim, levando em consideração o nosso lado, que está muito abaixo? A minha resposta pra você é: em qualquer outra situação, eu não estaria satisfeito, não estou satisfeito, mas também não posso achar que foi um resultado ruim. Então eu não acho que foi um resultado ruim. Queria saber a opinião de vocês, se pra vocês foi um resultado ruim esse empate. Bom, gente, falando do jogo, assim, foi um jogo que não tem muito o que se acrescentar, né? As duas equipes muito aplicadas ali. O Cruzeiro teve uma chance ou outra ali mais perigosa. O Corinthians chegou ali com aquela falta do Memphis. Acho que o juiz pararia a partida se saísse gol, porque tinha 1 ou 2 jogadores à frente ali atrapalhando o Cássio, que é um personagem que já já a gente vai falar. Mas, no geral, foi um jogo de duas equipes aplicadas, se respeitando muito. Os dois times conseguiram aí neutralizar bem os dois ataques. O Cruzeiro, como tem mais harmonia, né, tática, vamos colocar assim, é um time muito bem treinado, é um time muito melhor montado do que o nosso. Tem uma peça ou outra ali que é bem interessante. Se você for pegar peça a peça, cara, não acho que o Cruzeiro tem um time no papel tão acima assim do que o Corinthians, mas o Cruzeiro tem um time muito melhor montado do que o Corinthians, isso é um fato. Hoje o Cruzeiro joga e aplica o melhor futebol do que não só o Corinthians, mas também do que todas as equipes brasileiras hoje, né? Afinal de contas, a gente tá falando aí do líder do campeonato. Agora, a única coisa que eu posso me segurar, e mais uma vez deixando claro pra vocês que longe dessa aplicação física, essa aplicação defensiva que a gente viu hoje, ser reflexo do que é o Corinthians na temporada, que é uma lástima. Mas nesse jogo de hoje, talvez pela impulsão de jogar em casa, Dorival balançando, né? Pô, a equipe tá meio machucada, vem perdendo, vem tomando taca. Talvez isso deixe o Dorival aí e os jogadores um pouco mais sentidos, né? Porque o jogo contra o São Paulo foi uma lástima. Enquanto o São Paulo batia, a gente apanhava, e isso é uma grande realidade. Não adianta ficar puto comigo, você tem que ficar puto para com esses jogadores que não entregam nada quando jogam contra o São Paulo. Vocês sempre pedem pra eu falar um pouco mais do Memphis. O Memphis hoje teve 2 lances que recebe a bola de frente ao gol e ele não consegue avançar, perdeu a maioria das vezes. A verdade é que ele ficou aí no bolso, infelizmente, do Fabrício Bruno. Na velocidade não deu pra ele vencia ali uma jogada de corpo ou outra, mas também creio que nem seja esse o papel dele, né? Aliás, eu não sei mais qual é o papel do Memphis, sinceramente. Ele vai acertar uma jogada ou outra, é um cara brocador, brigador, ele é um cara que tromba, divide jogada, isso eu gosto do Memphis. Mas até agora, né, esse ano aqui não diz a que veio, é um jogador irreconhecível e toda vez que eu falo isso, né, gente, aparece aí o fã-clube do Memphis, achando que eu quero que o cara saia. Olha, gente, eu garanto a vocês que eu sou o cara que menos queria que o Memphis saísse, que o Memphis estivesse jogando esse futebol tão pobre, né? É um futebol realmente muito abaixo. E ainda assim, sendo um futebol muito abaixo, ele joga mais do que a maioria dos jogadores que ali estão. Eu preciso falar do Garro. O Garro é o melhor jogador do Corinthians hoje, é o melhor jogador do Corinthians ontem e vai continuar sendo o melhor jogador do Corinthians amanhã. Teve momentos que estava em baixa, que tinha que ser cobrado também, mas hoje, novamente, a sensação que tenho é que voltamos àquela época em que o Garro tinha chegado, que era ele e um bando de gente incompetente em campo. Acontece, né? O Carrilho também caiu muito de desempenho. Agora a nossa parte do nosso ataque realmente deixa a desejar. Eu não posso esperar nada de um ataque que tenha o Thales Mágico. Posso esperar mais nada de um ataque que tenha realmente jogadores. Bom, a gente teve a entrada aí do Kaique, né? Também ali no lugar do Bidon, que vive também um momento já há um bom tempo, tá? Eu diria que mais de mês. O Bidon, que era um jogador excelente, que tinha uma boa saída de bola, que tinha uma boa visão de jogo, que conseguia clarear a jogada, que era um jogador chato. Os últimos jogos do Bidon é uma lástima. Desculpa se vocês gostam muito daquele negócio do menino da base, mas a grande realidade é que o Bidon não vem apresentando mais absolutamente porcaria nenhuma, né? Não vem jogando mais porcaria nenhuma. E hoje não foi diferente, né? Hoje não foi diferente. Então, se eu fosse avaliar o jogo de hoje, rapaziada, um jogo ofensivamente muito pobre, muito abaixo, é o time do Dorival. O Dorival não consegue encaixar esse time ofensivamente, mas em contrapartida conseguiu neutralizar o ataque do Cruzeiro, que é um bom ataque, é um ataque de jogadores que sabem o que fazer com a bola, vem apresentando um bom futebol, né? Então é interessante a gente ver que pelo menos teve o mínimo que se espera desses caras, né? Por mais que eu acho que o Charles não seja opção pra estar nem no banco do Corinthians, entrou, tomou um amarelinho, correu, se doou,
melhor que um jogador que é mais técnico que não vai correr pelo Corinthians. Por falar em não correr, defensivamente, não sei também se vocês acham que é o papel do Memphis, mas é um jogador inexistente, né? Ele não volta, ele não marca e tal. E aí você pode falar, mas esse nem é o papel dele. Eu não vou ter nenhuma argumentação contra isso. Eu só acho que num time, se você não tem 11 jogadores se doando ao máximo, realmente fica muito aquém, porque os outros times vêm com 11 jogadores se dedicando ao máximo, pelo menos times que querem vencer. Fel, na minha opinião, o primeiro tempo muito ruim do Corinthians. Eu tava lá no estádio e muito ruim, muito fraco, muito fraco. Acho que foi só aquele chute do Memphis de falta, que foi um bom chute, mas ainda assim, praticamente do lado do Cássio, não foi muito no canto, então facilitou um pouco mais a defesa do Cássio. Tirando isso, o Corinthians praticamente se defendeu já no começo do jogo. Cruzeiro teve umas duas chances ali, uma que o cara, acho que no comecinho, a primeira chance, furou total, que se ele acerta ali já era gol no comecinho. Mais uma vez o Corinthians ia começar tomando gol, mas segurou o Cruzeiro, primeiro tempo que foi bem brigado, mas Charles não dá, cara. Não dá, o cara acho que se dedicou hoje, mas ainda não acho que foi tudo isso. Poderia correr mais, poderia dar mais carrinho, brigar mais, perdia umas bolas bobas. E a gente sofre muito com esse meio de campo. Com esse meio de campo, só o Garro. E o Garro marca mais que os nossos volantes e joga mais do que qualquer outro jogador. E quando a gente não tem o Yuri na frente, o Memphis não é o cara da corrida. Se essas duas bolas que o Corinthians pegou ali com o Memphis, provavelmente o Yuri Alberto poderia colocar pelo menos uma na caixa. O Memphis é o cara mais brigador, é o cara de matar uma jogada ali, é o cara de dar um passe genial, tanto que ele tem bastante assistência, mas pesado, não consegue correr e caiu bastante, né? Acho que também o time não coloca uma bola legal pro cara. A bola chega tudo quebrada, ele tem que resolver sozinho, e aí o jogador não se aproxima, fica tudo com medo de se envolver na partida. Reparei muito lá na arena hoje que o nosso meio de campo não avança. A gente tem 3 volantes praticamente. Tava Bidon, Martinez e Charles. Eles não avançam. E aí fica Romero, Memphis e Thales Magno contra 5, 6 defensores. Fora a linha de defesa, mais os volantes. Fica impossível penetrar. Os laterais, male às vezes sobe. E muitas vezes sobe mal. Então, difícil. Muitas vezes é o Garro se matando hoje, o melhor jogador em campo. Correu por todos. Jogou, deu um tapa na cara de cada um daqueles jogadores, porque, meu Deus. Segundo tempo já o Corinthians começou melhor ali, continuou controlando o Cruzeiro. Eu acho que jogou bem ali nos 10 minutos finais. Para mim, os 10 minutos finais foram cruciais. Claro, teve mais garra, teve mais entrega do que o normal, mas ainda acho que faltou mais. Poderia ter tido mais garra, mais entrega, acho que poderia ser uma intensidade louca quando é pelo menos dentro da arena. Não que fora não tenha que ser, mas dentro da arena tem que ser algo diferente, como se fosse cada jogo uma final. E esses caras não sabem o que é isso, infelizmente não sabem. Mas correram mais, se dedicaram mais, tiveram garra. Se pelo menos isso não faltar nas partidas, a gente consegue ter alguma esperança de mais vitórias. Roubar empate fora de casa, mas dentro de casa precisa da vitória, mesmo com o líder, a gente poderia ter ganhado. Aquele chute do Memphis, Cássio foi buscar. Se vai um pouco mais na gaveta ali, acho que Cássio não pegava, mas foi um belo chute, mas Cássio também foi bem. Aí teve o escanteio, não consegui ver, não vi agora direito os melhores momentos lá, eu não consegui reparar quem deu a cabeçada, mas o zagueiro lá tirou em cima da linha, ali o Corinthians marcaria o gol, provavelmente seguraria e ganharia do Cruzeiro. E ainda teve uma cabeçada do André Ramalho. A bola passa por toda a zaga, ele pega, joga, ela vai quase encobrindo o Cássio no ângulo, mas infelizmente vai para fora, passando perto da trave. Em 3 lances no final, o Corinthians poderia ter vencido o Cruzeiro. Então, assim, lógico que não dá para comemorar empate em casa, tem que ganhar dentro de casa. Dentro de casa tem que impor respeito. A gente tem que ganhar, a gente tem que ir para cima, a gente tem que demonstrar que aquele lugar é nosso. E às vezes falta isso no Corinthians. Como eu disse, teve mais garra, correu mais hoje, mas ainda falta aquilo de jogar dentro de casa. E eu queria trazer um ponto aqui. Dorival, para mim, não sei se continua, tá ruim o trabalho, apesar do jogo melhor de hoje. Não vi que foi muito culpa do técnico, acho que foi mais a entrega dos jogadores que vem sendo a lástima. Então, quando entrega um pouquinho mais, a gente vê a diferença. E outra coisa que eu reparei muito no estádio, que falta que faz a bateria, os instrumentos das organizadas e os bandeirões. Torcida do Cruzeiro muito a menos do que a do Corinthians, e a gente ouvia
Claro, o Corinthians sem bateria, as organizadas sem bateria, o tempo todo a bateria dos caras, e eles conseguiam puxar gritos altos. Mesmo com a imensa maioria de Corinthians dentro da arena, eles ainda conseguiam trazer gritos altos ali que a gente escutava no estádio inteiro. Então faz muita falta para levar toda a torcida quando você tá com bateria, com os batuques lá, seja com o que for, e os bandeirões que dá um clima muito de aqui é a nossa casa. Aqui é a arena do Corinthians. Aqui é a Neoquímica Arena, aqui é a gente que manda. Então faz muita falta e eles estão tentando aí curtar nessa pena que o Corinthians tomou para ver se consegue antecipar, voltar antes ali, fazer um acordo de que vão respeitar os limites e tal. Até agora não tivemos retorno nenhum. Mas deixa a sua opinião aí nos comentários sobre a partida. O que você achou do desempenho do Timão, desse empate dentro de casa, mas com o líder do campeonato, que vem apresentando o melhor futebol? Se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo, valeu!